Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. O jogo com bola ao chão. Pois é. O Thiago Nunes disse o seguinte depois do jogo: o Atlético hoje não foi o Atlético. Mas não foi o Atlético porque tinha um Flamengo pela frente também, né? Não é, é difícil impor o ritmo de jogo, embora tenha tentado o time do Atlético, mas era o Flamengo, né, como adversário. O Atlético não foi o Atlético, mas o Atlético finalizou 7 vezes. O Diego Alves foi eleito melhor em campo. O Diego Alves fez uma grande partida. O Atlético, assim, eu acho que tem uma coisa de o que o Atlético impõe de dificuldade para o Flamengo. E claro que assim, o próprio técnico do Atlético está dizendo que o Atlético não jogou tão bem quanto poderia, então não sou eu que vou dizer que jogou. Ok. Mas vamos pensar numa coisa. O Atlético foi o adversário da estreia do Jorge Jesus. Empatou por 1-1. Foi adversário do terceiro jogo do Jorge Jesus e eliminou o Flamengo na Copa do Brasil. No Maracanã. É claro que era o início do trabalho do Jorge Jesus, não era o Flamengo de hoje. Mas hoje, o Atlético impôs dificuldade ao Flamengo. Tanto que o Diego Alves foi eleito melhor em campo. Foram 7 finalizações contra o gol do Diego Alves. O que é que o Atlético mostrou hoje que quem quiser ganhar do Flamengo pode observar? Primeiro, o Atlético não marca por zona de encaixe. O Atlético marca a zona pura. Então, quando o Flamengo se movimenta, você tem um posicionamento mais claro, que não é porque o Flamengo puxa o Bruno Henrique da esquerda para dentro, do dentro para a esquerda, que a zaga vai sair da posição. Não jogou o que pode jogar, mas esse é um ponto. Segundo ponto, é um time que sabe trabalhar a bola e acelerar na hora certa. E que sabe acelerar o jogo nas pontas, nas costas dos laterais. O Flamengo já foi mais vulnerável do que é hoje em relação aos passes nas costas dos laterais. Quando teve, por exemplo, a estreia do Felipe Luiz na Bahia. Não é mais assim. Mas o Atlético conseguiu usar força com o Rony, principalmente no setor do Rafinha e depois do João Lucas. Então, tem sinais, pontos que o Atlético tem, melhores, por exemplo, do que, taticamente, na minha opinião, do que Palmeiras e Grêmio. O Atlético impõe mais dificuldade do que o vice-líder do Brasileiro e do que o rival da semifinal da Libertadores impuseram ou, taticamente, tem capacidade de impor. Claro que cada jogo é um jogo. Vamos fazer o seguinte... Teve só a introdução do Jorge Jesus bravo na coletiva logo depois do jogo, mesmo com a vitória do Flamengo, reclamando bastante da arbitragem. O técnico do Mengão falando agora aqui no AUP. Parece que é casual. Podemos pensar que são muitos, passa a não ser casual. Passa a ser a forma como os nossos adversários entram dentro dos jogadores do Flamengo. Um é casual. 2, pode ser, aconteceu. 5, com fraturas. E não é fraturas, às vezes o jogador tem uma fratura sozinho, do ligamento. Não, contacto. Contacto dentro dos jogadores do Flamengo. Isto é que os árbitros têm que analisar e têm que perceber o que é que está aqui a acontecer. Parece que é casual. Podemos pensar que são muitos, passa a não ser casual. Passa a ser a forma como os nossos adversários entram dentro dos jogadores do Flamengo. Um é casual. 2, pode ser, aconteceu. 5, com fraturas. E não é fraturas, às vezes o jogador tem uma fratura sozinho, do ligamento. Não, contacto. Contacto dentro dos jogadores do Flamengo. Isto é que os árbitros têm que analisar e têm que perceber o que é que está aqui a acontecer. Bom, aí o Jorge Jesus reclamando. Simon, quando ele fala de contato, pancada, fratura, ele deve estar se referindo àquele lance do Rafinha, na disputa do Rafinha.
que depois do vestiário foi levado para um hospital, para um atendimento no hospital, e a gente não tem informação ainda precisa a respeito do acontecido com o Rafinha. Como é que você viu aquele lance? Era para cartão? Não, foi o Rafinha que cabeceou, não é o adversário. Eu não tenho na minha cabeça aqui, em memória, os 5 acontecimentos. Ele falou de 5, né? Nós levantamos aí, por exemplo, o Diego foi na Libertadores. Foi uma entrada forte mesmo, que se machucou, o árbitro não tomou nenhuma decisão, mas era jogo da Libertadores. Aí, a questão do Felipe Luiz. Felipe Luiz foi contato. Foi contato. Mas foi um contato do jogo. O Rafinha de hoje, sim. O Rafinha cabeceou o adversário, então não tem. O Arrascaeta não foi. O Arrascaeta não foi. Foi sozinho. Então o quinto me faltou. Qual é o jogador que não está jogando, que tem fratura? Eu não posso ser leviano aqui e dizer alguma coisa porque eu não tenho esse levantamento. Mas hoje o Flamengo tem razão em reclamar do VAR. A entrevista muito consistente do diretor de futebol também veio a público se manifestar e o Flamengo, na minha opinião, foi prejudicado. Ganhou, tudo bem, ganhou, tá jogando muita bola, passou por cima dos equívocos da arbitragem do VAR. Eu até fui irônico dizer que o meu destaque aqui foi sobre o VAR, quase eu não falo. Eu falo todo domingo do VAR. O VAR está sendo muito mal usado no Campeonato Brasileiro, inclusive nesse lance de penalidade máxima, mas não foi o árbitro confuso, o Braulio da Silva Machado. Tem que apitar mais, árbitro da FIFA. Foi confusa a atuação dele, mas não, nesse lance do Rafinha, ele não teve culpa nenhuma. O Marcos Braz também fala agora no microfone Fox Sports. Vamos lá. O presidente do Palmeiras veio a público, Palmeiras e o presidente do Palmeiras, questionar a arbitragem, falar da arbitragem. Falou com adjetivos pesados, botando questão, até a idoneidade, questionando até a idoneidade da arbitragem. Isso passou... não teve punição nenhuma, CBF não se posicionou. Vem o presidente do Santos, fala a mesma coisa. O Santos e o presidente do Santos se posicionando contra a arbitragem, falando da arbitragem. Quando se passa 15 dias, 2, 3 presidentes falam e a CBF não faz absolutamente nada, você começa a questionar. E aí agora a gente tem que fazer aqui também, tem que falar também. Não é em função do resultado, o resultado foi ótimo, Flamengo, mas não pode ser essa brincadeira, o que foi hoje aqui em Curitiba, uma brincadeira. Mas eu vou ser mais comedido do que os outros presidentes. Agora, quando começa a falar a arbitragem do jeito que estão falando, arrebenta com o campeonato. Porque o juiz chega aqui pressionado, com medo, e lá do outro lado está a Federação Paulista. Então os paulistas, enfim, quando eu falo de paulistas, outros times de futebol. Não, então alguém tem que se posicionar nisso. Alguém tem que falar alguma coisa aí. Senão ninguém aguenta. A gente não aguenta mais, a gente não reclamar e eles ficam igual um gatinho miando Só que eles vão igual o gato, mia e bebe, vão bebendo leite e miando. Aí ninguém aguenta, vão comendo e bebendo leite. Arrebentando com o Flamengo, agora não dá. Agora não sei como é que vai ser. Só que agora, quando alguém falar de arbitragem, porque é o seguinte, tem que ver com o presidente do Santos lá, se ele viu o VAR de hoje. Vou deixar ele chegar em casa, ver na televisão e ver o que ele fala também. Bom, declarações fortes, né, do vice de futebol do Flamengo, o Marcos Braz, citando o Gagliotti, presidente do Palmeiras, citando o Pérez, presidente do Santos, e reclamando veementemente da arbitragem, falando de prejuízos ao time do Flamengo. Gostaria de ouvir a opinião de vocês. Bom, tá claro que o que ele está falando é que ele está fazendo a mesma coisa que todo mundo faz e não é deste campeonato, é de todos. Como o Simon já disse aqui semana retrasada, quando o Maurício Gagliotti falou. Você grita pelo próximo jogo. Agora, tem alguns detalhes, um detalhe só que eu acho importante te lembrar. O Gagliotti, que errou grosseiramente lá atrás, 2 semanas atrás, ao falar da arbitragem, aconteceu de ele reagir a uma situação política do clube, porque no dia seguinte tinha eleição para conselheiro vitalício e o Paulo Nobre, que hoje é oposição a ele, tinha feito uma manifestação pelo Twitter contra a arbitragem. Ele foi e reagiu para gritar mais alto do que a oposição dele. E no dia seguinte elegeu 2 conselheiros vitalícios.
Se conselheiro fosse bom, a gente vendia. Essa política de clube faz um mal desgraçado para tudo, inclusive para o campeonato. Quando o Marcos Braz fala de paulistas, ou cariocas, ou gaúchos, nós estamos jogando um campeonato brasileiro. Claro que cada clube tem que bater na porta da CBF e discutir o que acha que está errado. E o grande pecado é que se discute isso publicamente para fazer questão de dizer para o mundo inteiro que o Campeonato Brasileiro não tem credibilidade. Porque é isso que o dirigente faz. Exatamente. O dirigente joga contra ele mesmo. Alguém tem razão contra o campeonato dele. Não é o Marcos Braz, é o Gagliotti, é o Pérez e agora é o Marcos Braz. O Pérez disse na semana passada, só concluir para você comentar, o presidente José Carlos Pérez dos Santos disse na sexta-feira que se dependesse do VAR o Campeonato Brasileiro, o Flamengo já era campeão. Foi essa a declaração que hoje foi provado que não. Porque, na minha opinião, foi pênalti e o VAR anulou. Eu acho que eles perdem muito tempo, desvalorizando o seu próprio produto. Exatamente. Por isso que talvez o nosso produto no mercado tenha um valor pequeno. Qual era o mais correto? Eles se reunirem, né, o presidente do Flamengo, só os citados, do Flamengo, do Palmeiras e do Santos, se reunirem e cobrar da CBF um investimento na melhora da arbitragem. Ou não é? Capacitar mais os árbitros. Porque o árbitro deu pênalti, o VAR chamou, quem tá certo? Eu não sou árbitro. Você achou que foi pênalti? Foi, já falei aqui. Então foi pênalti. Então foi pênalti. Então eu vou por ele porque ele aqui é autoridade nessa questão. Mas por que não senta à mesa para discutir essa questão de arbitragem, para discutir outras questões que elevem o nível do campeonato? Não que diminua o campeonato. Porque esse tipo de acusação só vai diminuir o campeonato. Vai botar em xeque um campeonato que está sendo maravilhoso. Maravilhoso. Tem uma disputa lá no topo, né? Não tão acirrada assim, porque o Flamengo abriu 8 pontos do Palmeiras. Tem uma disputa no meio de tabela para as vagas de Sul-Americana e tem uma disputa importante lá embaixo, incluindo um gigante do futebol brasileiro que é o Cruzeiro. Então isso não pode passar pela arbitragem, não pode dizer que um time está lá em cima ou está lá embaixo por culpa do VAR. Se existe um problema na arbitragem brasileira, faz uma reunião com os 20 clubes, tentam tirar um pouquinho de cada um para investir, para que esses árbitros eles cheguem ao jogo melhor preparados. Ô Simão, essa intenção de pressionar a arbitragem para a próxima rodada do campeonato, isso pressiona de que maneira o árbitro? Que tu não fala, não, é para pressionar o juiz, para pressionar do próximo jogo, do próximo... Que tipo de influência isso tem no árbitro do próximo jogo do Flamengo, do Palmeiras ou do Santos? Esse tipo de influência que teve hoje. O árbitro sem personalidade foi lá num lance em que houve a penalidade máxima e voltou atrás. O árbitro fica indeciso. Ele marcou. Pois é, mas aí a pressão, qual é que é? Nós estamos falando da pressão. Ele marcou o pênalti. Tudo bem, mas... Aí a pressão dele disse, olha aqui, ó, o cara já sugeriu lá pra ele. Aí ele vai lá e fica aqui, analisando, se preocupando com esse cenário dessa pressão, que não foram só essas três equipes. Então se tu começar lá do Rio Grande do Sul, o Grêmio já sentou pau na arbitragem, o Internacional também, com veemência, já esteve junto à CBF, o próprio Atlético Paranaense com o seu presidente, o Petralha, e aí você vem vindo, né? O Corinthians vai reclamar hoje, o Palmeiras bastante reclamou, o Santos, o Flamengo, o Fluminense, e aí quase todas as equipes, o Ceará, o Avaí, já entraram. Mas influencia o árbitro? Influencia, porque o que está faltando, na minha opinião, tá? O que está faltando, na minha opinião, na arbitragem brasileira? Uma mudança mais drástica. Os árbitros estão pressionados. Não é por esses comentários aqui, por escala, não é por como está sendo a arbitragem brasileira comandada, enfim, não é? Tem árbitro que já entrou para a geladeira e não está gostando. Então, tudo isso é um segmento e não está podendo fazer esse giro e essa alternância, assim,